Mestre Belerion, o Mago. Parte 3. Continuando a jornada de nossos aventureiros de Dungeons & Dragons. No último episódio, nossos heróis estavam em um feroz combate com vários inimigos goblins, e Belerion, o Mago Elfo, teve a ideia de enviar o corvo familiar dele para convocar os mercenários que estavam no acampamento, sendo que o mesmo corvo já havia estragado os planos do grupo, anteriormente. O grupo estava em uma séria desvantagem numérica em relação aos goblins e necessitavam de reforços, que demorava a chegar. E então, em certo momento, quando tudo parecia perdido, Anthrax, o Halfling ladino, escuta a aproximação de um grande contingente avançando pela floresta, atrás deles. São eles! São os mercenários! Estamos salvos! Gritou Anthrax. Os goblins interromperam os ataques e recuaram alguns metros na direção da caverna. E de repente, primeiro, surge o corvo de Belerion, sobrevoando o grupo e pousando no ombro dele. Em seguida, os mercenários abrem caminho de dentro da floresta, furiosamente gritando, morte aos goblins! E morte a Belerion! E o grupo, sem entender nada, foi obrigado a lutar também contra o pelotão de mercenários fortemente armados e protegidos por armaduras. Sem saída, todos eles investiram contra os goblins, na direção da caverna, abrindo caminho, pois os goblins eram mais fáceis de enfrentar, sendo apenas mais numerosos. Eldrian, o Ranger Elfo, pergunta para o Belerion, o que será que deu neles para nos atacarem assim? Você não enviou o corvo para pedir ajuda deles? E Nils, o Paladino Humano, respondeu, acho que sei qual é a resposta, esse corvo deve ter dito alguma coisa errada para provocá-los. É claro. O combate continuou, até que o grupo conseguiu abrir passagem até o outro lado, dentro da caverna, onde acharam uma câmara onde puderam eliminar facilmente os goblins e lá ficaram por um momento. E em um momento, enquanto o grupo descansava, Belerion resolveu perguntar ao corvo o que ele disse aos mercenários, e o corvo respondeu, ora, o que o meu mestre Belerion mandou, cheguei para eles e disse que tinha uma mensagem sua. E quando o capitão deles perguntou qual era a sua mensagem e assim eu disse, seus mercenários, bando de açougueiros, arrogantes e incompetentes, enquanto vocês descansam aí, nós estamos lutando com goblins, coisa que duvido muito que vocês tenham coragem, aqui em uma caverna, no limites da floresta. Sigam o meu corvo e venham logo, covardes imprestáveis. E assim, as coisas pioraram, quando os mercenários também passaram pelos goblins. O capitão mercenário disse, peguem o mago. O patife vai aprender a nos respeitar apropriadamente. E avançaram, sobre o grupo com grande fúria. A princípio os dados foram favoráveis e os guerreiros e paladinos formaram uma defesa imbatível. Com as flechas de Eldrian e feitiços de Belerion, os mercenários caíram um por um. Restava o capitão, que ameaçava, e o valente Anthrax, o Halfling ladino, entra em ação, saindo de um canto escuro e elimina o último inimigo ainda em pé. O problema foi que Anthrax esqueceu de observar o túnel por onde os mercenários vieram e mais goblins chegaram e começaram mais um ataque. Pego de surpresa, Anthrax caiu e tentou se defender, enquanto Eldrian mirava sua flecha no líder dos goblins, que vinha no fim do túnel. Eldrian mirou, e os dados rolaram. Falha crítica de Eldrian. A flecha atingiu a retaguarda de Anthrax, na hora em que ele se levantava. E para piorar, os goblins eram muitos e Anthrax ficou furioso e cortava e retalhava os que chegassem perto, enquanto o grupo tinha recuado ainda mais para uma parte mais profunda e mais baixa, de forma que naquele lugar ninguém via mais Anthrax, que ignorava os chamados do grupo. Então, Belerion teve a ideia de disparar uma bola de fogo, que gerava uma explosão em área considerável. Mas antes ele pediu para o corvo voar até lá e checar se Anthrax estava ainda lá. Claro que o corvo perversamente voou e passou reto pelo local onde Anthrax estava e disse, ele morreu, pode lançar a bola de fogo. O pobre Anthrax só teve tempo de ver o clarão, antes de ser engolido pela explosão. E foi assim que Anthrax passou dessa para melhor, mais uma vez, e foi assim que Belerion aprendeu que é melhor não menosprezar o trabalho de seus amigos, principalmente druidas, e que às vezes 100 moedas de ouro não é tão caro.